Então, basicamente, essa perspectiva de negociação coletiva, e uma saudação, mais uma vez, aí a cada um e cada uma, aí o pessoal que está aqui já, a Thaís, o Expedito, a Aline, o Gabriel, a Isabel, a Patrícia, a Beatriz, e essa galera chegando, eu estou sentindo falta aqui, acho que o Gildazo também era dessa turma, ainda não veio, mas em breve deve aparecer por aí, esse pessoal que milita já com direito sindical. Então, a nível de negociação coletiva, é relevante, eu tenho apresentado para vocês, inclusive lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, nós temos uma movimentação interessante, essa movimentação que traz essas perspectivas lá no, principalmente no Instagram, diariamente nós temos vídeos lá no arroba Clóvis Renato Direitos. Então, todo dia a gente está trazendo um pouco de informação dentro dessas complexidades. Às vezes alguns vídeos mais curtos, às vezes uns vídeos mais longos. E muitas vezes essas aulas, esses debates, nós apresentamos dentro dessa linha. E falando aqui, aí, acabou de chegar o Gildazo. Seja bem-vindo aí, Gildazo. Tínhamos falado, já tínhamos sentido sua falta. Mas é uma turma bem presente e bem pertinente. Então, dentro dessa perspectiva de negociação coletiva, a negociação, principalmente em âmbito do trabalho, ela é fundamental, especialmente quando se trata de perspectivas prévias à greve. Né? Em verdade, o sindicalista ele é um negociador. E aí vocês devem ter acompanhado isso. Ele é para ser forjado para ser um negociador, né? Para ser um negociador nato. Para tanto, quando a gente fala isso, por quê? Porque um dos papéis principais do sindicato é negociar para aprimorar, para trazer a melhoria das condições de trabalho e de produção. E por que eu estou falando dos dois? Lembrando aí do livro do professor Luciano Martinez, que é um juiz que o doutorado dele é em condutas antissindicais. É porque você sabe que no modelo sindical brasileiro, nós temos os sindicatos laborais, de representação dos trabalhadores e trabalhadoras, e nós temos os sindicatos patronais, que são representantes das empresas. Então, dentro do sistema sindical federativo, você tem o sindicato, que o tamanho mínimo é o de um município, a federação, que reúne no mínimo 5 sindicatos, a confederação sindical, isso para trabalhadores e empregadores. E a nível excepcional, né, porque os empregadores não têm, mas só os trabalhadores têm, nós temos as centrais sindicais. Então, qual é o papel da estrutura de cada um? Se o sindicato tem uma base de representação que o menor tamanho dele é o tamanho de um município, você vai encontrar os sindicatos negociando, os sindicatos laborais com a categoria patronal, por exemplo, para firmar os instrumentos de negociação coletiva que nós temos aqui no Brasil, conhecidos como convenções coletivas de trabalho, ou CCTs. Então é muito comum, muito bem manejado. Meu pessoal, a galera que eu tenho feito vários eventos aí junto com outros colegas, como o auditor Luiz Alves, vários colegas lá, o professor Afonso, o pessoal que trabalha nos recursos humanos, né? Tem agora um sindicato ligado a esse setor, a Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Eles manejam muito a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, que é uma aplicação imediata, né, da norma. Então, dentro dessa perspectiva, às vezes a pessoa está ali com aquela norma e ela não sabe de onde veio, né? Ela não sabe a relevância disso e ela não entende, por exemplo, do papel do sindicato, ela não entende sobre negociação coletiva. E às vezes falam até os trabalhadores assim, ah, professor, já saiu o meu dissídio. Às vezes o pessoal liga para o sindicato para perguntar assim, já saiu o meu dissídio? E aí a gente ficava pensando, o que é isso, meu dissídio, né? Então são conceitos que você guarda aí para a gente já fazer já uma nota de rodapé explicando por que as pessoas falam meu dissídio. Porque na verdade o que existe é convenção e acordo coletivo de trabalho. O que existe é, vamos pensar aqui partindo da noção do sindicato. Sindicato, síndicos é aquele que protege, é aquele que defende. Ele vem para negociar, para representar, para proteger, para defender a sua base de representação. Então ele recebe denúncias e de regra, vai à empresa, ou ao sindicato das empresas, ou à federação, ou à confederação, dependendo da abrangência do dano, para
apresentar o que está acontecendo, ele pode entrar com ações judiciais, ele pode fazer denúncias junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos os auditores fiscais do trabalho, que são regulamentados pela Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho. Sempre tem que ser servidores públicos federais. Então, vocês devem ter acompanhado, inclusive, isso. Houve o fim do Ministério do Trabalho por um tempo, as funções foram distribuídas entre o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça, e os auditores continuaram ligados aí ao Poder Executivo Federal. Agora retomou-se o Ministério do Trabalho e eles retomam a essa estrutura, mas continuam auditores fiscais do trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, você tem, para formar, e o centro, acredito, para a gente entender, o papel desse sindicato em negociar o quê? Os problemas que estiverem acontecendo com a categoria, a nível excepcional, extraordinário, porque em regra, diante do princípio da boa-fé, da humanização das relações, do compliance, não era para haver problemas graves, passíveis de denúncia e penalização no ambiente de trabalho. Mas como nós sabemos que o contrato de trabalho é um contrato de realidade e traz várias situações difíceis, complicadas, então o sindicato, por vezes, ele passa a receber denúncias desse tipo. Então, o papel dele pode ser ampliar essa denúncia que ele recebeu e partir, por exemplo, para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério do Trabalho e Emprego, junto aos auditores fiscais do trabalho, ou partir logo com a ação judicial de âmbito coletivo ou de âmbito individual, representando em substituição processual o trabalhador, ou ele pode chegar junto da empresa, da federação, ou do sindicato das empresas, ou da confederação e tentar negociar, apresentar o que está acontecendo, negociar a solução mais adequada para um eventual conflito que foi denunciado. Então, a primeira negociação que a gente está falando é essa, da excepcionalidade, denúncias que o sindicato, porventura, venha a receber. Outras situações mais ordinárias são a formação dos instrumentos de negociação coletiva, a saber, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Relembrando, conforme a consolidação das leis do trabalho, a convenção coletiva de trabalho é um instrumento de negociação coletiva, que ele materializa o que foi negociado, que é firmado entre o sindicato dos empregadores e o sindicato dos trabalhadores. Necessariamente tem que ter os dois sindicatos. E a abrangência dela, ela abrange tanto os filiados quanto os não filiados. E não confunda isso com a questão do custeio. A questão dos direitos, então não importa se a empresa está afiliada ou não ao sindicato. Por exemplo, patronal que fez a convenção com o sindicato laboral. Ela se obriga a cumprir aquela norma. A Constituição reconhece o poder normativo dos instrumentos de negociação coletiva laboral, no caso a convenção, o acordo coletivo. Então, independentemente de ser afiliado ou não ao sindicato, tem que cumprir. Os trabalhadores também, eles são beneficiários desses direitos previstos na convenção, no acordo coletivo, sendo eles filiados ao sindicato ou não. Então, o sindicato representa toda aquela base de trabalhadores. Então, dentro dessa perspectiva, quando chega o momento, já que aquela norma vale, em regra, até 2 anos, mas de regra há uma possibilidade de negociação comum na realidade, de validade de até 1 ano, aí eles tentam ano a ano fazer uma nova negociação. Algumas categorias em que é mais difícil, eles colocam 2 anos, eles colocam uma prorrogação, não é? E diante da reforma trabalhista, foi alterada a normatização para dizer que não cabe mais a ultratividade. O que é a ultratividade? Quando você não conseguia renovar uma negociação depois do fim da validade daquela convenção coletiva de trabalho, por exemplo, todos os efeitos dela ficavam valendo em benefício dos trabalhadores até que viesse uma nova. Ou seja, quando não havia uma negociação, não tinha problema, grosso modo. Por quê? Porque ficavam valendo os efeitos. Por exemplo, se tivesse votado e tivesse disposto na convenção anterior, que está se vencendo ou que se venceu, que o aumento ia ser conforme a inflação mais 1%, então, por mais que não tenha negociação depois da validade, quando o judiciário e a legislação brasileira reconhecia a ultratividade,
mesmo quando não tinha a convenção negociada nova, ficava valendo a anterior. Então haveria o aumento conforme a inflação anual mais 1%, se assim tivesse sido negociada na anterior. Então, basicamente, a gente encontra essa primeira perspectiva. Então, quando há essa negociação de regra anual e se fecha a negociação, dá tudo ótimo, né? Ou seja, nós temos uma norma que vai reger aquela relação daqueles trabalhadores e trabalhadoras. E quando a mesa trava, a mesa de negociação, temos inclusive vídeos que já falamos, apresentamos, tem um vídeo que vocês já devem ter visto, sobre uma negociação, uma grande negociação que estava acontecendo na termoelétrica e outra na siderúrgica do PECEM, em outra disciplina, em outro momento que a gente conversou, a gente apresentou para vocês. Então, ali era exatamente, cada vez que o sindicato, que é só o representante, levava uma proposta, ele tirava uma proposta em assembleia, votava aquela proposta, levava aquela proposta para a mesa de negociação. A categoria patronal, a nível, naquele caso, como era uma empresa, então se tratava de acordo coletivo. O patrão, né, a empresa, dizia o que ela queria daquela proposta, fazia uma contraproposta. O sindicato voltava para uma assembleia com os trabalhadores, apresentava a contraproposta e voltava para a mesa de negociação. Então a mesa ela ia acontecendo dessa maneira. Até que, se não houvesse êxito naquela negociação, eles poderiam tirar um encaminhamento de greve. Então já vai começando a entender outro instituto importante, né, para entender negociação coletiva, como esse instrumento extrajudicial de solução de conflitos, vai entender o papel do sindicato como aquele que protege, aquele que defende e aquele que representa aquele grupo, vai entender o papel dele como negociador, vai entender o papel dele como negociador de situações extraordinárias de desvirtuamento, de conflito dentro da relação de trabalho, em que o sindicato vai despersonalizar a questão e vai entrar para negociar, ele podendo denunciar, podendo acionar o poder judiciário, ele pode inicialmente começar fiscalizando, analisando e negociando a solução mais adequada para aquele conflito. Então é uma das formas de negociação coletiva, porque vai impactar a coletividade daqueles trabalhadores. Pode ser com uma empresa, pode ser firmado um acordo coletivo, pode ser com o sindicato de toda uma base de representação do segmento econômico com uma convenção coletiva de trabalho. E tem as negociações ordinárias, nessa síntese que a gente está fazendo, que são ocorridas de regra uma vez por ano. Quando? Antes do fim do término, né, da validade da convenção ou do acordo que foi por último firmado. Por enquanto, diante da reforma trabalhista, não está havendo ultratividade. Que aí é essa validade dos efeitos até que venha o próximo. Bom, o senhor conseguiu entender? Sim. A Aline trouxe uma pergunta tão brilhante quanto o estilo dela na carreira aí que a gente tem acompanhado. É o seguinte, ela fez uma pergunta no sentido de que se para o trabalhador e a trabalhadora serem beneficiados pelos efeitos da convenção, não importa se eles são filiados, porque a Constituição diz que o sindicato representa filiados e não filiados. Ela fez uma pergunta que eu digo brilhante, porque ela, nesse ponto, se portou até como uma sindicalista, né? Ela perguntou, então, qual é a vantagem da pessoa querer se filiar, se ela já vai ser beneficiada pelos efeitos daquela convenção, né? Esse é exatamente um ponto que eu digo histórica e sociologicamente questionada, inclusive no movimento sindical. Há muitas tendências que discutem, vou já passar aqui a palavra para o Expedito, essa situação. Tem muitos sindicatos querendo exatamente que, diante agora que não é mais obrigatória a contribuição sindical, que os direitos constantes em convenções e acordos coletivos, eles somente, única e somente, contemplem os filiados. Por quê? Porque eles entendem que a partir daí haverá uma corrida dos trabalhadores e trabalhadoras
para participarem do sindicato. E como a maioria não é filiada e não tem interesse, pelo que a Aline também está pensando e muito bem, porque não precisa ser filiado para ter o direito, ela pergunta qual é a vantagem, né? Então, essa é uma linha. Quem vai contra essa linha, né, de dizer que o sindicato só poderia, ele poderia, por exemplo, negociar e dizer que a negociação só vale para os filiados, o próprio Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário, porque diz que o sindicato representa filiados e não filiados. É por expressa imposição legal. Esse é um segundo ponto da pergunta, né? Então, primeiro, há essa linha que pensa como a Aline, que era para valer só para quem é filiado, e que querem excluir os que não são filiados, até como uma forma de incentivar a filiação. Há uma linha oposta, inclusive encabeçada no Poder Judiciário e no Ministério Público do Trabalho, entendendo que isso tende a enfraquecer muito mais os sindicatos, certo? Mas, na prática, tentando aprofundar mais a pergunta da Aline, quando ela diz qual é a vantagem, aí nasce outra perspectiva, né? Qual é a outra perspectiva? É quando os trabalhadores têm problemas, aí eles procuram o quê? O sindicato. Muitos sindicatos também desenvolvem um tom, por vezes, numa linha de assistencialismo, no sentido de criarem benefícios para atraírem os trabalhadores, como planos de saúde, como participação nos processos coletivos. Então, eles vão criando outras formas de incentivo para os trabalhadores participarem, além de ter a possibilidade de participar ou disputar a diretoria da entidade. O Expedito está trazendo o assistencialismo, porque tem isso, Aline. Existe essa questão do sindicato de combate, o sindicato de luta, e existe essa linha do sindicato assistencialista, certo? Então, o sindicato de luta combativo é esse que vai lá para a representação do trabalhador, para fazer greve, para fazer enfrentamento, para fazer negociação, né? Para ir para cima do empregador, já que o empregado é hipossuficiente e é o lado mais fraco na relação de trabalho, na relação de emprego. E há sindicatos que conseguem um número maior de filiações, dando essa questão do sindicato de resultado, né? Em que ele vai dar algo em troca daquela filiação. E aí esse sindicalismo que chamam de assistencialista. De regra, nós vamos encontrando um tom mais mesclado, né, híbrido, aqui no movimento sindical brasileiro. É um sindicato que ele tem, quando ele pode, né, tem condições para isso, ele dá o tom de luta e dá o tom também assistencialista. Então você consegue participar tanto das questões da convenção, quanto ele consegue participar de vários benefícios dos sindicatos. Se você chegar hoje no sindicato dos comerciários, você tem um plano de saúde, você tem tipo uma clínica popular lá. Se você chegar no sindicato dos padeiros lá de São Paulo, que é uma das entidades que eu advogo, você vai encontrar lá que você tem médicos, você tem psicólogos, você tem advogados, né? Quer dizer, o advogado do sindicato para suas causas, né? Tem alguns sindicatos que têm assessoria jurídica que inclusive engloba parentes, certo? Então, tem essas perspectivas que os sindicatos ficam utilizando, tentando realmente aumentar o nível de participação das pessoas. Levantei como duas correntes por isso, porque realmente depois do fim da contribuição sindical de forma compulsiva, aquela que antigamente chamava de imposto sindical, houve uma queda muito grande na arrecadação. E os sindicatos, como uma forma de tentar trazer mais trabalhadores, trouxeram essa reflexão, né, no sentido de que eles não tinham nenhuma vantagem a ganhar para se filiar, porque eles já eram beneficiados pela convenção. Então, eles começaram a negociar assim, excluindo quem não era filiado. Mas isso tem sido e tem sido rechaçado pelo Ministério Público do Trabalho com ações civis públicas com termos de ajustamento de conduta, que tem, inclusive, tolhido essa prática. Inclusive, nós recomendamos que, de fato, as entidades não sigam por esse caminho, né, porque já tem jurisprudências contrárias. Então, basicamente, dentro do que a gente está apresentando, a nível de negociação
coletiva, esse é o papel básico do sindicato, né? A gente pode trazer até um ponto, né? Um ponto para a gente discutir depois sobre ultratividade, outro ponto para a gente discutir especificamente sobre essa questão que eu entendo que ela é mais sociológica do que jurídica, a questão do sindicato, da pessoa ver a necessidade de um sindicato. Eu acho até que seria relevante, depois vocês assistirem um filme que é baseado no livro, que demarcou o início do movimento sindical e demarcou o início do movimento sindical na França, né, e demarca na história da literatura o início do naturalismo na Europa, que é o Germinal do Émile Zola. Você vai ver lá situações horríveis dos trabalhadores e das trabalhadoras com relação ao trabalho em minas, minas de minerais, né? E você vai encontrar muita dificuldade, e ali surge o sindicato de forma autônoma, de forma em que você vai encontrar uma situação em que o sindicato surge da necessidade das pessoas. Mas eu queria que você guardasse esse tema, que eu quero abordar uma fala específica, afora a negociação, para a gente, que inclusive está dentro da disciplina, porque tem uns pontos lá que são temas atuais, e a gente pode abordar essa questão para a gente entender o que é o sindicato. A gente entender, por exemplo, por que o sindicato nasce separado, alheio ao poder público, né? O sindicato nasce dentro do anarquismo, é o anarcossindicalismo. Então ele nasce de uma necessidade de um grupo. Então, para que as pessoas participem do grupo, não é o resultado meramente da convenção, ou como o Expedito explicou, de ter direito à associação, ou ter direito a essa perspectiva de participar de eventuais êxitos em ações coletivas do sindicato, né? A coisa é bem mais ampla, mas tem que ter o que eles chamavam de uma consciência de classe, entender o trabalhador e a trabalhadora, que eles estão nessa situação de hipossuficiência, ou seja, uma condição de desigualdade, entender que na questão da hipossuficiência o empregador tende, em momentos de dificuldades, principalmente, a focar mais no lucro e menos no humano, e aí, diante da fragilidade do trabalhador naquela relação, surgir essa necessidade, né, de ter uma entidade que os represente. Isso aí começa a ter uma consciência de classe, que faz com que as pessoas passem a se filiar e a manter os sindicatos. Vou te dar um ponto interessante dentro dessa linha, se a gente quiser trazer para a atualidade, aí o Expedito que estava comentando, se você pegar o sindicato dos servidores públicos, por exemplo, não tem convenção nem acordo coletivo de trabalho. Não, isso não está regulamentado ainda. Apesar da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho ter sido ratificada no Brasil, nós temos negociações dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, mas que eles não configuram convenção ou acordo coletivo. Eles negociam. Há uma promessa do governo de inserção daquilo dentro dos planos, por exemplo, das perspectivas legais, uma negociação que sai do servidor ao poder executivo, do executivo ao legislativo, e dali havia a formação de normas. Então, por exemplo, quando você fala de aumento, o executivo se compromete, depois daquele enfrentamento, da negociação, a levar aquela pauta de aumento para a lei orçamentária anual, certo? Você leva as outras condições de melhoria das condições de trabalho para os atos infralegais que são possíveis, vinculados, ou situações discricionárias de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, ou situações em que eles levam para, como proposta de normas para o Poder Legislativo fazer e o Executivo sanciona. Então, quer dizer, esse sindicato de servidores representam também filiados e não filiados, negociam por todos, e ainda assim, por causa da consciência de classe, por entenderem os servidores que com o sindicato eles conseguem mais e perdem menos, né, porque há essa questão de conquistar novos direitos e a ideia de não perder os direitos já conquistados, né?
e você vai ver um índice de filiação que passa dos 90%. Você encontra, por exemplo, categorias como juízes, policiais militares, militares em geral, que não podem ter sindicatos, eles formam associações que são congêneres aos sindicatos e que têm um nível de filiação altíssimo. Também não firma convenção nem acordo, não vão para lá só para terem direito ao plano de saúde, e ainda assim o índice de filiação é altíssimo, porque eles percebem, Aline, a necessidade e a importância de ter uma entidade que os represente, porque eles sozinhos, eles tendem a ser perseguidos. Eu acho que quando a gente traz o exemplo para os servidores que não têm convenção e que não têm acordo, e que eles fazem o enfrentamento ao executivo ou à liderança executiva dentro daquele poder, né, seja executivo, legislativo ou judiciário, e eles veem essa relevância, e você vê o quantitativo de gente que fortalece essas associações, só basta olhar aí, por exemplo, o índice de filiação da ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Você tem a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, acho que quase 100% de filiação. Você tem a AJUF, Associação Nacional dos Juízes Federais. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a ADPEC, Associação dos Defensores Públicos do estado do Ceará. O índice alto de filiação, aí você vai lá encontrar, por exemplo, participação das ações. Então, várias ações coletivas propostas pelo sindicato, direito a advogado, quer dizer, então há essa mescla, né, entre a luta e o assistencialismo, há esse papel da negociação. Quanto à Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, foi conseguindo, por exemplo, partir, por exemplo, a avançar na questão da paridade, da igualdade entre Defensoria, Ministério Público e magistratura. Quanto às associações de membros do Ministério Público do Trabalho, congêneres a sindicatos, com essa luta por melhoria de condições, fez para que o Ministério Público conseguisse ser equiparado ao Poder Judiciário. Então, quer dizer, essa perspectiva de entender que o sindicato representa afiliados e não filiados, que tem essa linha que entende que o ideal é que realmente seja dessa forma, porque ele se torna mais forte, parte de uma consciência de classe do trabalhador, da trabalhadora, de perceber a importância que tem ter alguém para negociar por ele. Você imagina, se um juiz se sente acuado, hipossuficiente numa relação com o tribunal, então você imagina como é um trabalhador numa empresa, né? O juiz, que ele não tem só a estabilidade, né? Ele tem a vitaliciedade, né? Por isso que os juízes às vezes são afastados dos cargos, eles não podem, grosso modo, perder, é vitalício, então ele não está exercendo as funções. Então, quer dizer, tudo isso é conquista, porque ali o juiz, ele, a nível de ele é um trabalhador dentro do gênero trabalho. No específico, ele é um servidor estatutário dentro da magistratura. Então, você começa a entender, por mais que uma norma beneficie filiados e não filiados, o interesse das pessoas de participarem de uma determinada entidade representativa, ele tem a ver com a perspectiva de defesa diante de uma consciência de que aquela pessoa, naquela relação de trabalho, ela é mais frágil. Você imagina aí, quando a Aline Cavalcante, a doutora, se ela quiser ser, por exemplo, uma magistrada, aí ela entra no começo da carreira, antes dela conseguir a vitaliciedade, então ela fica ali. Aí às vezes, já pensou o que ia acontecer aqui? Aí um dia te nomeiam, te colocam aqui em Fortaleza, outro dia te botam numa audiência lá no Crato, outro dia numa audiência lá em Arneróis, nos Inhamuns, outro dia lá em Sobral. Aí você não tem vida, você começa a substituir um, substituir outro, você não gosta, e você vai dizer o quê? Se você está com muito medo dessa questão de não conseguir, por exemplo, ao final do estágio probatório, garantir a sua estabilidade ou vitaliciedade. Então, quem é que você vai conversar com isso?
E depois de conseguir a vitaliciedade, se você quer promoção dentro do próprio tribunal, você sabe que tem que ter promoção por antiguidade e por merecimento. Aí às vezes se você for preterida, será que você enquanto juíza, você teria toda a liberdade de enfrentar o tribunal, né? O tribunal em que a antiguidade é posto, por exemplo, você vai encontrar os decanos, né? Quer dizer, os mais antigos vão tendo os melhores lugares. Você chega lá no Supremo, os ministros mais antigos têm as salas maiores. Eu lembro demais, eu tive uma vez no gabinete do ministro Marco Aurélio, gabinete imenso. Aí fui no gabinete do ministro Fachin, que já é dos mais jovens, né? Já era um gabinete menor. Você chegava do Celso de Mello, era imenso o gabinete. Então, quer dizer, a antiguidade é posta, você vai ter nos melhores lugares. Mas será que você tem essa condição, você sendo uma juíza jovem, ou recém-possada, ou recém-vitalícia, né, que adquiriu a vitaliciedade, você tem condição, querendo ser promovida, sair, por exemplo, de uma comarca de um interior, de um lugar muito de difícil acesso para você ir para um lugar melhor? Será que você se sente à vontade de enfrentar o tribunal? Ou seria melhor você ter uma entidade para discutir as regras frente a frente, despersonalizando? Você traz um problema, ele despersonaliza o problema, por exemplo, de algum preterimento ou coisa do tipo, e leva lá. Quer dizer, é relevante que tenha essa representação. Está acompanhando, Aline, esse raciocínio? Sim, sim, professor, perfeito. Tem lógica? Tem, faz todo sentido. Entendeu? Então a questão de você ter um sindicato, ela é relevante quando você tem a compreensão da realidade, que até um juiz, ele está numa situação subalterna quando ele está frente ao tribunal. Né? Então você começa a imaginar a questão de direito de férias. Quem é que vai dizer? Você tem direito de férias, 60 dias, num ano. Aí você imagina, tem vários juízes. Aí você quer tirar férias, aí você quer dizer o dia. Aí você diz o mês. Aí o tribunal diz, para esse mês não pode. Porque o presidente do tribunal vai estar lá, por exemplo, para executar essas ordens. Ele vai estar lá distribuindo aquela força de trabalho. Ele vai te dizer quando é. Aí você diz, mas eu não sou juiz, eu posso o que eu quiser. Não. Você vai pedir as férias ao tribunal. Para que o tribunal veja qual é a data adequada dentro do tempo que a legislação diz. Então, ele vai ter um poder discricionário sobre a tua escolha. Aí, quando você começar a se sentir preterida, se acontecer, e acontece, como é que você faz? Né? Quem é que vai discutir essas questões? Será que você quer desagradar o tribunal? Acho difícil. Não é? Então, quando você tem, por exemplo, os tribunais, eles têm questões, né, com os tribunais de instância extraordinária, como o STJ, o TST, o STF, aqueles desembargadores que às vezes almejam ser ministros um dia e sabem que vai ter uma votação que vai passar pelo colegiado do tribunal respectivo. Será que eles querem se indispor com o tribunal? Ou quando eles veem uma situação difícil, uma situação complexa, não é melhor eles conversarem com a entidade respectiva, por exemplo, uma AJUF, uma ANAMAGES, uma ANAMATRA, para que aquela entidade vá, enquanto entidade, discutir um problema da categoria, quer dizer, você fez a denúncia. Eles não vão dizer que foi você, eles vão despersonalizar aquela denúncia e vão levantar aquilo como uma questão da categoria, levar para a negociação ou para a ação. Então, quer dizer, só isso aí, o expedito já está se animando. Já dá um ânimo, que é muito mais do que o sindicalismo de resultado. A pessoa começa a querer realmente e ver que é importante ter uma entidade que a represente, porque ela não quer se indispor. Então, um centro da discussão de ter um sindicato ou uma associação é esse. Primeiro, despersonalizar eventual luta, eventual denúncia e ter uma defesa mais adequada. Pode falar aí, Expedito. Essa pergunta da Aline é importante. Existe um aspecto, sobre o aspecto do não filiado, certo? Eu vou dar o meu exemplo do tempo que eu passei na Petrobras, uns 30 e poucos anos. O que acontece? 90% dos engenheiros não são filiados. Mas na época da negociação, eles ficam nos corredores incentivando os filiados para que a negociação seja boa, tá entendendo? Greve eles não fazem. Aí o que eles fazem? Ele usa aquelas pessoas que estão ali, né?
às vezes, que eles são supervisores, né? Engenheiros e tal, gerentes, e ali eles ficam minando, rapaz, a negociação não está boa, vocês vão aceitar? Ou seja, eles usam de uma forma sorrateira para que o sindicato represente eles fiquem tá boa, entendeu? Eles não se queimam, não entram em greve, não tem que ir descontado. Existe esse olhar também, né? Fantástico, tá vendo, Aline? A Aline pensou que eu estava dizendo que ela tinha feito uma pergunta brilhante porque eu estava sendo educada, mas não era. Ela fez uma pergunta realmente brilhante. Então, dentro dessa perspectiva, ela leva esses cursos, porque realmente se a gente não fizer esses alinhamentos, se vocês não forem encaixando as coisas de forma adequada no modo de compreensão de vocês, vai ficar difícil entender o papel da negociação. Então você primeiro tem que entender que para uma negociação coletiva tem que ter o sindicato dos trabalhadores pelo meio. Por quê? Porque tem essa perspectiva da hipossuficiência de um lado, entende? Então, entender o seu papel, entender a hipossuficiência, entender a importância de ter uma entidade representativa. E por quê? Porque várias questões você não vai ter força sozinho para negociar. Eu estou apresentando aqui, por exemplo, peguei o caso da magistratura, é porque realmente é uma das categorias de trabalhadores que tem mais regalias, pode-se dizer assim, né? Para alguns vão até me criticar falar a palavra regalia. Mas ele tem vários dísticos na função laboral íncitos ao mistério da magistratura, que tem inclusive previsto na LOMAN, né, na Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar 35, também o Ministério Público do Trabalho, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei do Ministério Público Geral, Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei Complementar 75. Então, quer dizer, vários direitos que vão blindar aquele profissional do trabalho. E ainda assim, ele, como ele quer progredir na carreira, às vezes até para sair do interior, um canto longe onde ele começou, coisa do tipo, quer melhores condições para a família, para os filhos e tudo. Então ele precisa ser promovido. E dentro da promoção, como é por antiguidade e merecimento, às vezes os critérios de promoção são feitos e acabam privilegiando uns e preterindo outros. E quem é que vai ter poder para negociar isso? Quem é que vai ter poder para enfrentar isso diretamente junto ao tribunal? Senão uma associação para quem pode, no caso aí, está falando do Ministério Público, eles podem ter associação, não podem ter sindicato, e nos outros casos, quem tem sindicato vai ser o sindicato. Então, por isso que eu digo que essas associações funcionam de forma congênere aos sindicatos. Então, quando você viu, por exemplo, as greves de policiais, dentro das greves houve várias negociações antes da greve, durante a greve e depois da greve, para alinhar por associações. Por quê? Porque aos militares é vedada a sindicalização. Aí eles utilizam de forma congênere as associações. Congênere a quê? Congênere aos sindicatos. Então, quer dizer, você começa a entender que o papel central da entidade sindical é a defesa, realmente, a melhoria das condições de trabalho e de produção. Quando a gente fala englobando o sindicato patronal e o sindicato laboral. Então, eles ordinariamente, diante dessas situações, eles vão ingressando com pedidos de negociação e vão negociando, seja nas entidades em âmbito privado, seja no serviço público, em linhas gerais de reflexão. Então, para a gente dar uma continuidade aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, só para você imaginar, nós temos um regramento que segue do internacional para o nacional. Você tem aqui no Brasil que está ratificado, né? Você tem a Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho. Você vai encontrar na Convenção 98, que foi ratificada pelo Brasil, ele vem trazendo vários dispositivos. O que essa convenção trata? A Convenção 98 trata exatamente do direito de sindicalização e de negociação coletiva. Quando você abre a Convenção 98 sobre sindicalização e negociação coletiva, foi aprovada em 1951, entrou em vigor no Plano Nacional, aprovada em 49.
ratificada, ó, vem toda a conferência e diz, ó, lá pelo artigo 1º dessa convenção, diz que os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego. E por que essa convenção traz sindicalização e negociação coletiva? Por quê? Porque se as pessoas que procuram um sindicato ou uma associação, elas o procuram com o intuito de se protegerem, de não serem identificadas, de não serem perseguidas, ou seja, já sabe que a tendência de falta de diálogo social, de falta de maturidade para discutir os problemas na relação entre as pessoas é recorrente e que há perseguições em âmbito das relações de trabalho, essas pessoas procuram criar associações e ou sindicatos para os representar e despersonalizar com isso a luta. É por isso que a corrente que vocês podem ver no livro do Edward Palmer Thompson, por exemplo, que é a formação da classe operária inglesa, e vários outros livros, você vai ver que o movimento sindical, como a gente falou no Germinal, do Emile Zola, que ele não nasce do Estado, ele não nasce por criação de lei, ele nasce de forma autônoma, partindo de uma consciência de classe, de hipossuficiência dos trabalhadores e trabalhadoras e da necessidade de ter alguém que despersonalize a luta nos problemas e possa negociar ou enfrentar a questão sem ser perseguido. Então, como já se sabe que tem perseguição, e aí o Expedito estava falando aí dos representantes, você vai ver na Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, ou seja, tem força supralegal, conforme decisão do Supremo. Antigamente se entendia que os tratados internacionais sobre direitos humanos, artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, equivaliam às normas constitucionais, poder de emenda, mas o Supremo entendeu que só quem tivesse aquele quórum, né, votado em 2 turnos, por 3/5 em cada casa do Congresso Nacional, que é como se faz uma emenda, que teria status normativo de emenda. Os que anteriores a essa decisão, já que essa decisão tem base na emenda constitucional 45, que trouxe um parágrafo 3º ao artigo 5º, né, diz que eles são supralegais, ou seja, quem não passou por essa formalidade de 2 turnos, 3/5 em cada casa do Congresso Nacional, para ter peso de emenda, não é emenda, não equivale. Então ele fica na supralegalidade, ou seja, acima da lei e abaixo da Constituição. E aqui a Convenção 98 é uma. E os demais que passarem por esse tratado, por essa formalidade, né, exigida pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, criada após a emenda constitucional 45, eles equivalem às emendas constitucionais. Então, já está vendo que isso aqui está acima da lei, né? Então, a reforma trabalhista de 2017 não poderia afetar a Convenção 98. Então, a Convenção 98 começa falando do direito de sindicalização, pensando em quem? Proteção. Porque ninguém vai, grosso modo, se a Aline já está começando a compreender, procurar um sindicato só porque tem uma lei A ou B para proteger, uma convenção A ou B para proteger. Ela vai criar e manter isso quando ela entende que ela precisa de uma proteção. Que vai ter momentos difíceis da relação em que ela sozinha não pode ir e que ela não vai chamar o pai, né? Nem vai chamar a mãe, né? A pessoa não vai escutar o pai ou a mãe, ou o marido ou a esposa que vai falar por ele, né? Vai chamar alguém que tem que ter a ver, tem uma legitimidade ativa, né? Um interesse jurídico que tenha um liame naquela relação. E esse liame só é dado por associação ou sindicato. Então, na Convenção 98, já diz aí o artigo 1º, Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, sobre sindicalização e negociação coletiva. O que ela diz? Os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego. Por que tem esse artigo? Porque já se sabe que o contrato de trabalho é realidade e quem tende a ir negociar representando a si ou aos outros tende a ser perseguido e pode perder inclusive o emprego. Então, daí você começa a entender por que sindicalistas dentro da própria CLT, veja que essa Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, que é de 1949, certo? Já traz essa noção. Aí você vai entender que a CLT, que é de 43, as constituições vão começar a prever, como a Constituição de 98, começando a prever e reiterando
a estabilidade do trabalhador. No Brasil, a estabilidade é do registro da candidatura até um ano após o fim do mandato. Certo? Então, ele começa, está alinhado Constituição, CLT e o Tratado Internacional. Se fosse uma hierarquia, Constituição, a Convenção 98 da OIT, supralegal, e a CLT. Então, você tem estabilidade da Constituição, a supralegalidade, a legalidade. Certo? Então, ele diz, item 2 do artigo 1º da Convenção 98, tal proteção deverá particularmente aplicar-se a atos destinados a subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um sindicato ou deixar de fazer parte de um sindicato. Aí você vai encontrar diversas questões ligadas ao que nós chamamos hoje na jurisprudência e na doutrina de condutas antissindicais. Então já se percebe que quando a pessoa se filiar a um sindicato, as empresas tendiam a dispensar aquela pessoa. Ou quando a pessoa vai para negociar dizendo que é líder, dirigente do sindicato, esse é que tende a ser perseguido mesmo. Então, se identificar que a perseguição é por isso, né, cabe a ação, inclusive com indenização por danos morais e materiais, se for o caso. Outra coisa, a proteção também tem que se estender, por exemplo, para, no caso de dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo, por qualquer modo, em virtude de sua filiação a um sindicato ou de sua participação em atividades sindicais fora das horas de trabalho ou com o consentimento do empregador durante as mesmas horas. Então, estão vendo? A questão da conduta antissindical em 1949 já tinha tantos casos analisados pela OIT, que é de 1919, a criação da Organização Internacional do Trabalho, que eles criaram uma convenção, percebendo que o papel do sindicato, principalmente, é fazer a negociação, tinha que proteger os líderes sindicais e proteger as pessoas que eventualmente quisessem participar de um sindicato. Então, as perseguições só são percebidas, infelizmente, quando a pessoa já está sendo perseguida. Então, essas pessoas que já passam por perseguições mais recorrentes, já passaram em outros ambientes, elas até passam a conhecer e dar mais relevância ao papel do sindicato. Veja aí que no item 2 dessa Convenção 98, para pensar em convenção, ele diz o seguinte, ó, as organizações de trabalhadores e empregadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer diretamente ou por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionamento e administração. É um ponto relevante no artigo 2, inciso 1 da Convenção 98 da OIT, porque lá já se previa essa perspectiva que a gente já falou sobre ter sindicato de patrões e sindicato dos empregados. E um não é para ter ingerência sobre o outro. Eles têm que ter um nível de igualdade, a hipossuficiência é para ter ficado entre o trabalhador e o patrão. Quando eu tenho o sindicato patronal e o sindicato laboral, aí eu já vou encontrar uma perspectiva de que eles têm que existir de forma mais autônoma possível e não vou ter dentre eles uma ingerência de um para com o outro, que na doutrina chamavam de sindicato amarelo, às vezes quando o sindicato patronal quer escolher ou interferir na eleição, por exemplo, do sindicato laboral para botar os dirigentes que eles sabem que vão ser, que eles chamavam pelegos, né, que vão ser amarelos, que vão ser comprados, que vão ser corruptos, que vão vender os direitos dos trabalhadores. Então, o artigo 2º da Convenção 98 da OIT, inciso 1, ele já traz essa previsão. Tem que ter os dois sindicatos, representantes de trabalhadores e representantes de empregadores, mas um não deve interferir no outro. Ou seja, para que tenha igualdade de condições, para que tenha boa fé e para que realmente se possa fazer uma boa negociação em âmbito coletivo. No artigo 2, inciso 2, ele fala assim, ó, serão particularmente identificados a atos de ingerência, nos termos do presente artigo, medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um empregador, o que nós acabamos de dar o exemplo, ou uma organização de empregadores, ou a manter organização de trabalhadores por outros meios financeiros. Um sindicato laboral, já pensou, financiado pelo sindicato patronal ou por uma empresa, ele só vai fazer negociação
vendendo o direito dos trabalhadores. Então a convenção já está fazendo essa previsão, já dizendo que isso é uma ingerência, que não pode. Aí ele diz, olha, serão particularmente identificados atos de ingerência, nos termos do presente artigo, medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um empregador, ou uma organização de empregadores, ou a manter organizações de trabalhadores por outros meios financeiros, com o fim de colocar essas organizações sob o controle de um empregador ou de uma organização de empregadores. Ou seja, aí viciaria totalmente a negociação coletiva, né? Porque o sindicato estaria sendo financiado pelo empregador. Havia denúncias, por exemplo, lá em São Paulo, né, que o pessoal da McDonald's, nos anos 90, 2000, não queriam, né, não gostavam de negociar com o Sindicato do Comércio e criaram um sindicato que chamaram de Amarelo. Depois teve vários processos de denúncias e que comprovaram que o sindicato era ligado a fast food, estava exatamente sofrendo ingerências da categoria patronal, especificamente ligada a uma rede forte, uma delas era a McDonald's. Então, por exemplo, na hora que identificou isso, o Ministério Público do Trabalho atuou, e lá vem vários outros processos, porque isso é legislação federal, e você pode ter, inclusive, enquadramento nos crimes do Código Penal contra as relações de trabalho. Então, é relevante a gente começar a entender essa questão de por que a Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho trata de direito de sindicalização e negociação coletiva. Ele vem trazendo a sindicalização no sentido de proteção. A gente falou em outro encontro da Convenção 87 da OIT, que trata sobre liberdade sindical. Criar sindicato, se filiar a sindicato, sair de sindicato, né? Aqui é sindicalização e negociação. Por quê? Porque muitas vezes se identifica que quem se filia a um sindicato tende a ser perseguido. São inúmeros casos de perseguições, chamam condutas antissindicais. Pessoas que são despedidas porque se filiaram ao sindicato, pessoas que são despedidas porque foram vistas em reuniões no sindicato, pessoas que são despedidas porque quiseram, porventura, disputar uma eleição sindical. É por isso que na nossa Constituição há a previsão da estabilidade, que começa do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, né? Então, dentro dessa linha, a gente já começa a perceber a mens legis, a vontade da normatização aqui a nível da Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho. E começa a entender, partindo inclusive da pergunta bem lúcida da nossa doutora Aline Cavalcante, dos esclarecimentos do expedito, como existe uma entidade, o que leva as pessoas a criarem entidades, a se filiarem a entidades, e por que essas pessoas que estão filiadas às entidades e as que estão dirigindo entidades sindicais, elas precisam de proteção para que elas possam de fato fazer a representação a nível de negociação coletiva. Então, para vocês recapitularem, nós estamos vendo a Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho sobre sindicalização e negociação coletiva. Então, vimos, como nós já tínhamos disposto, que essa questão de convenção da OIT, às vezes o texto é longo, mas os dispositivos do direito em ênfase são curtos, né? São poucos artigos. Por quê? Porque a maior parte da convenção, uma parte dela é explicando como ela foi feita. A outra parte é o processo de ratificação, eficácia e validade da convenção. E o meio é realmente o que a gente tem interesse. Então, nessa perspectiva, já vimos que quando trata numa própria convenção sobre sindicalização e negociação coletiva, é exatamente percebendo que tem que ter a questão da sindicalização. Por quê? Porque há condutas antissindicais, há perseguições às pessoas pelo mero fato de participarem ou se associarem às entidades sindicais e representativas. Ou seja, há uma percepção clara de que incomoda, a entidade em si, ela incomoda. Por quê? Porque ela vem interferir
pensando na melhoria das condições de trabalho, no funcionamento da autonomia da empresa, que a empresa vai dizer que tem livre iniciativa. Mas essas questões, né, o sindicato tem esse poder de fiscalizar e o poder de negociar e de denunciar. Então ele chega junto das empresas. E aí, como ele chega junto e incomoda, acaba que, por vezes, há condutas antissindicais. É por isso que o começo da Convenção 98 da OIT sobre sindicalização e negociação coletiva, ele vem tratando sobre as perseguições possíveis, sobre as ingerências de sindicatos patronais sobre sindicatos laborais, sobre o que significa ter uma ingerência. E aí, a partir daí, os dois artigos que a gente entende como finais dessa convenção, já que os demais vão tratar de outros temas ligados ao processo de internalização da convenção, nós passamos para os artigos 3º e 4º da Convenção 98 da OIT. E diz o artigo 3º que organismos apropriados às condições nacionais deverão, se necessário, ser estabelecidos para assegurar o respeito do direito de organização definido nos artigos precedentes. Ou seja, esse tipo de organização que tem certa independência. E no artigo 4º diz que deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições nacionais para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de negociação voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores com o objetivo de regular, por meio de convenções, os termos e condições de emprego. Ou seja, ele já traz esse delineamento do que costuma acontecer com as convenções e acordos coletivos de trabalho. Deverão ser tomadas, se for necessário, medidas apropriadas às condições nacionais para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de negociação voluntários entre empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores com o objetivo de regular, por meio de convenções, os termos e condições de emprego. Então, quer dizer, ele já traz essa perspectiva e ele diz que, se for necessário, né? Por quê? Porque, de regra, seguir uma lógica de autonomia. Né? Se não tiver conflito, se não tiver nada,